E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Luane, coordenadora do Núcleo de Estudos em Anatomia da Face. E estamos iniciando nossa primeira temporada do nosso podcast Por Trás do Rosto, né? Ele é um podcast voltado para a anatomia da face, trazendo muito conteúdo para vocês, voltado para harmonização, voltado para cirurgia, tudo que está em alta aí dentro, né, da odontologia em si. E hoje temos duas participantes aqui, uma representando a NEAF e outra representando a iniciação científica, a Gi e a Beli. Meninas, se apresentem, vamos conversar um pouquinho, estão animadas? Super animada. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Isabelle. Como a professora Luane falou, sou da iniciação científica. A gente vem trabalhando alguns temas super legais e super em alta, como o tratamento de cicatrizes de acne com a utilização do PDRN, que a gente sabe que hoje estética regenerativa é o futuro da harmonização facial. E, além disso, a gente acompanha nossos pacientes na clínica e a gente vem notando, né, que cada vez mais eles estão se preocupando com essa questão do rejuvenescimento. Eu acho que é até legal o teu assunto falando, né? O quanto que o paciente, a gente diz assim, estética regenerativa, ele é o futuro, mas o que a gente vê aqui na clínica, ele é o presente, né? Porque há um tempo atrás, o paciente, ele vinha buscando resultados imediatos, hoje o paciente, ele vem buscando o quê? Ele vem buscando como é que eu faço para gerenciar esse processo. Então, tá tudo mais em alta quando a gente pensa, né, sobre a questão do envelhecimento, como gerenciar isso. E é uma coisa que a gente estava falando, né, até foi tópico da Liga, que a gente comenta muito, sobre os protocolos multicamadas, né? Uhum. Então, hoje a gente vai trazer e falar um pouquinho o que é um protocolo multicamado, o que é, né, trabalhar multicamadas, porque quando a gente fala de face, né, a gente não tem na cabeça sobre... que os livros de anatomia da face eles trazem, né? Então, quando a gente começa a olhar, o primeiro capítulo é crânio, aí depois vem para músculo, depois inervação, vascularização, anatomia de superfície. Só que a gente sabe que para que a gente consiga realizar procedimentos voltados para a harmonização orofacial, o conhecimento anatômico é muito importante, ele tem que ser um conhecimento até mais complexo, né? Gi, fala um pouquinho da tua experiência na NEAF, o que é que tu tem visto, a Gi acompanha a pós-graduação de harmonização, e aí pode estar aí trazendo aí o feedback, falando aí o que é que você está achando. Bom, oi gente, tudo bem? Meu nome é Gisele, eu sou aluna do 10º semestre aqui e eu entrei no semestre passado na NEAF, que é o Núcleo de Estudos em Anatomia da Face. E eu acho que, assim, apesar de pouco tempo, está sendo muito proveitoso. A gente tem a oportunidade de estar vindo nos finais de semana de pós, acompanhar os alunos e também às quintas-feiras, nos atendimentos. E, assim, para mim, eu acho que está sendo muito engrandecedor. É uma experiência, assim, única que eu acho, assim, que desde o começo da faculdade eu esperava, sempre tive esse interesse na área de harmonização, mas até então não tinha aberto nada na faculdade. E aí eu acho que vem sendo uma experiência única e que só tem a crescer. Tem a crescer mesmo, né? Acabou de ser eleita presidente da Liga. A Isabelle aqui, aluna de iniciação científica, bolsista FUNCAP. Então, é muito legal a gente ver o crescimento nessa área, né? E o quanto que é importante a gente estar estudando e estar se capacitando para trazer o melhor. E quando a gente fala em estudar e se capacitar, a gente entende que a pele, né, que a nossa face, na verdade... como eu estava citando do grau de complexidade, a importância da gente entender muito mais do que a gente consegue ver dentro dos livros, né? Os artigos estão trazendo, livros mais atuais já estão começando a comentar, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, do que mais chama a atenção quando vocês vão ver, né, vocês vão analisar a face de um paciente lá no curso ou até mesmo nos atendimentos da NEAF. Puxando um gancho do que a senhora falou sobre a complexidade do processo do envelhecimento, a gente às vezes acaba que menosprezando, acha que é um processo muito simples, quando na verdade o processo do envelhecimento é algo muito mais complexo do que a gente está acostumado a saber. O processo do envelhecimento, a literatura traz que é o quê? Um processo tridimensional, ou seja, a gente não vai envelhecer de uma camada, só uma camada superficial, só nossa epiderme vai envelhecer. Não, camadas mais profundas, como a professora citou, elas vão envelhecer junto. Além disso, é um processo multifatorial. Não vai ser só uma causa que vai te fazer envelhecer.
a gente sempre bate na tecla do protetor solar. Uhum. Tanto na liga, quanto na pós-graduação com os nossos pacientes. Mas o protetor solar, ele realmente vai evitar esse fotoenvelhecimento. Mas a gente sabe que é uma gama de fatores intrínsecos e extrínsecos que vão fazer esse processo do envelhecimento acontecer. E a gente, como eu comentei, os pacientes, eles estão se preocupando cada vez mais. E a tendência é que esses pacientes, eles venham até a clínica para se cuidarem mais. Optando por procedimentos desde os mais simples aos mais complexos, como os preenchedores. E eu acho que cabe muito a gente orientar eles, porque muitas vezes eu vejo pacientes que chegam, quero fazer um botox. Aí a gente vai fazer a anamnese, o paciente não usa um protetor solar, não faz o skincare. Então, assim, a gente tem que se preocupar, em primeiro plano, com a qualidade da nossa pele, para depois ir para procedimentos um pouquinho mais invasivos, né? É a alta do Quiet Beauty, né? Que o pessoal adora falar os nomes e botar, né? Deixar em inglês. O que é? É você realizar procedimentos que não mudem, né, a anatomia do seu rosto e procedimentos que vão estar gerenciando o processo de envelhecimento. Então, quando a gente fala, né, de superficiais, a gente tem peelings superficiais. Quando a gente chega também falando peelings já que vão atingir camadas mais profundas, então a gente tem epiderme, a gente tem derme, a gente tem gordura, a gente tem camada, sistema músculo-aponeurótico, a gente tem músculo, né? A gente tem aí, tem osso, tem ligamentos, né? Muitas coisas que estão atreladas com esse processo de envelhecimento. Então, hoje, iniciando nosso primeiro capítulo, né? A gente queria fazer um geral para as pessoas poderem compreender. E até mesmo a busca do paciente, ela ser uma busca um pouco mais direcionada. Porque eles, até mesmo quando nós somos muito fã, né, do microagulhamento, técnica de fusão de medicamentos, um drug delivery, porque ele dá um estímulo de processo, ele gera um processo inflamatório que gera um reparo de tecido, que gera uma melhora na qualidade de pele em geral, trabalha queratinose, trabalha, né, manchas relacionadas ali com melasma, hiperpigmentações e também melhora a densidade dérmica. E aí, às vezes, o paciente diz, o microagulhamento vai trazer um resultado. A gente sempre diz que uma técnica só, em si, ela não vai gerar tanto resultado. Mas se a gente começar a compreender que a gente tem que trabalhar respeitando essas camadas, ou trabalhando, né, multicamadas, a gente vai conseguir trazer para o paciente um resultado muito mais benéfico e muito mais saudável, realístico, né? Realístico e, ao mesmo tempo, também rejuvenescendo de forma correta. Sim. Porque eu sempre digo que as pessoas buscavam muitos preenchedores. E aí, nos preenchedores, a gente sabe que a gente tem um risco ali de hiperinflar aquele rosto, né? Aquele pillow face muito conhecido, que a gente vê muitas pessoas com o rosto mais cheinho relacionado ao excesso de preenchedores. Só que antes o paciente ele é muito imediatista, né? Ele quer, e aí a gente acaba fazendo isso. Só que hoje eles já estão mais, né, buscando aí outros procedimentos que visam a melhorar mesmo a qualidade de pele. E ter o skincare de vocês, está em dia? E eu acho que esse é outro diferencial da pós-graduação da faculdade, que a gente sempre está instruindo os pacientes. Por exemplo, quando chega um paciente aqui que quer fazer bioestimulador, ele já pergunta, quando é que eu vou ver o resultado? Mas a gente sabe que o processo do colágeno, de formação do colágeno, ele não é do dia para a noite. Até porque o processo do envelhecimento também não foi do dia para a noite. E isso é algo que a gente sempre tenta frisar para esse paciente. Isso é importante, né? Muito importante. E aí, meninas, quais os procedimentos que vocês já fizeram relacionados aí à harmonização? Eu fiz recentemente peeling, né, aqui. E um ano atrás eu fiz mento. Fez 1 mento? ml. Deve estar saindo. Já ainda sinto um pouquinho, mas fiz. E tu, mulher? E tu? Eu já fiz o microagulhamento, quem sabe eu sou muito fã do microagulhamento, vi resultados, mas semana passada também comecei com os peelings. Fiz ácido salicílico e selei com retinóico e eu tô amando o resultado. Ai, que bom, que bom. E em relação, outro assunto que é bem interessante é sobre a questão do compartimento de gordura, né? Então, a gente tem ali
Aí, quando a gente faz uma análise da face do paciente, a gente vê ali que tem mudanças naquela gordura e que aquelas gordura da face, ela é dividida em uma gordura superficial e uma gordura profunda, onde a superficial está ação pelos músculos da mímica e a gordura profunda é uma sustentação ali na porção mais profunda. O exemplo da gordura profunda é a bola de Bichat, né? E a gente até, inclusive, no próximo módulo vai estar trabalhando com os alunos sobre as indicações de fatos das bichectomias. Então, o que vocês percebem em relação à gordura, né? Em relação assim tem flacidez, a gente vê a questão ali da pele, mas gordura, o que é que vocês veem que está trazendo assim um resultado para esses pacientes? Vocês viram no módulo, teve fios, e aí, o que é que vocês... Um procedimento que eu sou super fã, que a gente conheceu aqui na faculdade, antes eu não conhecia, é o ultrassom microfocado. A gente sabe, né, que o ultrassom ele vai atuar compactando esses tecidos e vai dar um resultado, ainda assim após a sessão, ele vai perdurar durante 3 meses. Eu acho o ultrassom incrível o tratamento dessa camada de gordura. Mas também sou muito fã dos fios, como a senhora falou. Eu achei muito interessante. Eu nunca tinha visto a aplicação dos fios. Eu vi nesse último módulo que teve. E, assim, é algo que, na teoria, é tão simples, né, de fazer, que dá um resultado tão bom para o paciente. O ultrassom também, os resultados são muito incríveis. Então, é quando a gente olha que tem um resultado muito bom. Imagine se a gente conseguisse casar tudo isso, né? Exatamente. Então, é onde as pessoas hoje estão fazendo, gerenciando microagulhamento, peeling, bioestimulador injetável, ultrassom microfocado, que trabalha gordura, trabalha camada muscular-neurótica. Então, tudo isso está muito em alta para que esses pacientes eles consigam receber o melhor tratamento. Eu sempre digo que realizar o procedimento é muito fácil, né? Todo mundo diz assim, preencher é muito fácil, mas saber indicar, né? Quando preencher, quando não preencher, qual material eu vou utilizar, né? Isso é importante, se tem realmente indicação e tudo. E, então, eu sempre digo que o planejar é a parte mais difícil. É o que realmente separa de quem é um injetor e de um profissional que está ali trabalhando mesmo para tentar gerenciar o envelhecimento, um harmonizador, né? E o que é que vocês me dizem, né? O que vocês assim aprenderam, que vocês assim que surpreendeu quando vocês estavam na liga e convivendo junto com a pós-graduação em relação à questão da anatomia da face? Como a gente já citou, assim, a nossa face, ao longo da nossa vida, ela vai sofrer diversas transformações. A gente é criancinha, a gente começa a ter transformação no tecido ósseo, no tecido de gordura, enfim, em toda a estrutura da anatomia facial. E quando a gente vai envelhecendo, essa mesma estrutura, ela vai continuar amadurecendo. A gente vê que nesse processo de envelhecimento, a gente tem flacidez associada, tem questão de rugas, e isso gera todo um dinamismo que a gente senta com o paciente e vai traçar um plano de tratamento para realizar os melhores procedimentos que são indicados para aqueles pacientes, porque hoje também a gente tem uma outra tendência que os pacientes estão querendo realizar procedimentos que eles não necessitam. A gente vê essa onda de pacientes que buscam esse excesso de preenchedores, principalmente na região dos lábios. A gente vê aí que vários famosos, né, eles já estão indo mais para essa estética regenerativa, estão deixando de trás, mas ainda assim tem muito paciente que ainda vai na mesma tecla de preencher. Bom, eu acho que assim, as aulas abriram mais a minha cabeça em relação da importância mesmo, da gente ter o conhecimento e buscar conhecimento sobre anatomia. Até porque é uma responsabilidade muito grande que a gente tem com o paciente e qualquer problema que der, a gente vai ser a nossa culpa. Então, é muito importante que a gente sempre estude, sempre tenha muito embasamento científico para realizar os procedimentos e conheça muito a anatomia. Eu sempre falei isso, que a harmonização foi algo que foi entrando na minha vida pela anatomia, né? Então, eu sempre digo, não fui eu que escolhi, eu fui empurrado no meio dali, mas é porque quando a gente vai olhando aquele paciente, a gente vai percebendo a importância do conhecimento anatômico, especialmente quando a gente fala das intercorrências, né? A gente olha para aquele paciente e a gente percebe, poxa, aquele paciente, a intercorrência foi relacionada a isso, isso e isso.
a fibra muscular está assim, tem ligamento aqui. Então, quando você compreende, né, faz todo sentido de como você vai conseguir intervir com aquele paciente, como você vai conseguir trazer o melhor resultado. E até mesmo a questão do próprio envelhecimento. É engraçado porque a gente começa a lembrar as disciplinas básicas da gente, né, que a gente fica utilizando delas, assim, realmente elas são a base. Não adianta você ter, por exemplo, eu quero ter um resultado mais rápido. Se você sabe o tempo de duração, o tempo que demora um fibroblasto a produzir uma fibra colágena, se você compreende que no processo de envelhecimento o metabolismo desacelera e assim também o processo metabólico celular também vai diminuir. Então, tudo isso daí influencia para a gente conseguir trazer até o resultado para o paciente. E o paciente imediatista, né, ele fica, meu Deus, cadê o resultado? Né? Então, a gente sempre tem que estar fazendo uma associação com resultados que dão resultados a longo prazo e algum com efeito, né? O efeito UAU, que a gente chama, que aí às vezes é um preenchimento estratégico, que é quando o paciente ele vai fazer uma toxina também, que vai estar aí tendo um resultado mais evidente, né? Para ele já sair assim, pronto, satisfeito. Né? Mais feliz. É muito interessante a gente ver, né, como a harmonização ela muda a vida de uma pessoa. A gente recebe tantos pacientes, tanto na liga quanto na pós, a gente vê que o paciente chega tão triste, tem paciente que passa por muita coisa, senta ali na nossa cadeira e depois de uma aplicação de Botox, já fica assim com outros olhos. Já muda. É trabalhar a autoestima e trabalhar mesmo não só a questão da imagem, mas também de dentro, né? Então, a gente é um pouco, até mesmo os próprios pacientes são um pouco, a gente é um pouco psicóloga, a gente vai conversando porque é uma especialidade muito bacana, assim, eu fico transformadora. Acho que a palavra certa é essa, transformadora, porque a gente sai tão satisfeita quanto o paciente, porque a gente conseguiu trazer o resultado que ele quer e o paciente mais ainda. Isso fideliza muito e a gente sabe que a gente está no caminho certo, não é isso? É muito gratificante. E aí, quem pensa em fazer especialização, as duas? Sim, com certeza. Né? Nossas futuras especialistas em harmonização. Com certeza. Eu penso muito. Eu sempre pensei, na verdade, e agora, depois de entrar na liga, aumentou mais ainda a vontade. Que bom, gente. Fico muito feliz. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Iniciamos nosso primeiro episódio. Foi um episódio para a gente falar um pouquinho. Cada episódio a gente vai trazer um pouco de conhecimento anatômico. Hoje a gente falou sobre protocolos multicamadas, falamos um pouquinho sobre a pele, sobre gordura, sobre camada musculoaponeurótica, sobre ligamentos e falamos aqui um geral de uma conversa entre uma aluna da Liga e um aluno da Iniciação Científica para estar trazendo um pouquinho dessa harmonização para a Faculdade Paulo Picanço. Mas o próximo episódio a gente já vai ter uma temática que vocês já sabem? Que é sobre skincare. Vamos falar um pouquinho sobre pele e skincare, trazendo aí mais alguns convidados.